É meio clichê dizer que um ano foi longo, atípico, uma montanha-russa com vários momentos marcantes, mas é exatamente assim que podemos descrever 2022. Eu sou Leonardo Rocha, editor do Tecmundo, e mais uma vez estou aqui para resumir e relembrar os principais acontecimentos de janeiro a dezembro nas áreas de tecnologia e ciência. Vamos falar de grandes lançamentos, algumas polêmicas, reviravoltas e tendências que se repetiram em grandes e pequenas empresas, vários desses casos com consequências que devemos sentir ao longo de 2023. O ano foi marcado por controvérsias que não acabavam, produtos que deram o que falar e vários temas que ultrapassaram a barreira da tecnologia, afetando até quem não é tão fã desse assunto. Alguns assuntos que duravam por vários meses foram resumidos em acontecimentos específicos para que eles não dominassem toda a retrospectiva. Além disso, nem todas as notícias marcantes dos 365 dias foram selecionadas, e muita coisa ficou de fora. Então deixa aqui nos comentários aquela novidade que você achou relevante, mas não entrou na nossa seleção. Dito tudo isso, vamos começar! Janeiro começou com um daqueles assuntos que geram notícia até 11 meses depois. A Microsoft comprou a gigante Activision Blizzard por um valor recorde de quase 70 bilhões de dólares. A dona do Xbox virou a responsável por franquias como Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk, Diablo, Overwatch e até o fenômeno Candy Crush. Mas é claro que a transição não seria tão fácil, né? A rival Sony questionou a compra, preocupada em perder acordos da franquia de tiro e argumentando que a aquisição é uma prática anticompetitiva de mercado. E o timing foi questionável. A empresa se aproveitou da fragilidade da desenvolvedora, que ainda encarava denúncias de assédio e até greve de funcionários. Órgãos reguladores ao redor do mundo estão investigando o caso para decidir se há ou não a formação de um monopólio, e a aprovação só deve acontecer no ano que vem. No Brasil foram duas as principais novidades. A Anatel liberou a venda de internet via satélite da Starlink em território brasileiro, expandindo a oferta de sinal da rede da empresa de Elon Musk. O roteador só foi aprovado alguns meses depois, com um hardware a partir de R$2.000. Além disso, o Procon aplicou uma multa pesada em cima de Apple e Samsung por venderem celulares modernos sem o carregador. Essa prática é justificada pelas marcas sob o argumento de sustentabilidade, mas foi entendida pelo órgão como possível venda casada. De lá para cá, a Samsung voltou atrás na estratégia, mas em setembro isso voltou a acontecer com a Apple, com uma multa ainda maior e até mesmo proibição judicial da venda de smartphones, algo que ainda não foi cumprido pela marca. A maçã alega que está de acordo com as regulamentações locais e recorreu da decisão. Nesse mês tivemos ainda um marco na ciência. Pela primeira vez, um ser humano recebeu um coração de porco geneticamente modificado via transplante. O procedimento foi considerado bem-sucedido e não houve rejeição do corpo. Mas o paciente David Bennett, de 57 anos, faleceu 2 meses depois de insuficiência cardíaca em condições que ainda estão sendo estudadas. David já estava com a saúde deteriorada antes e escolheu por conta própria receber o coração, no que pode ser um marco para reduzir filas de transplantes. Em termos de produtos, o destaque foi o lançamento do Galaxy S21 FE. Essa edição um pouco menos potente e mais em conta do celular da Samsung estava bastante atrasada, em especial por causa da crise do mercado de semicondutores. E o ano sempre começa com a CES, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, que na edição de 2022 foi marcada por carros, televisores, equipamentos inteligentes para o uso doméstico, robôs das mais diferentes utilidades e até a primeira aparição do PlayStation VR 2, a segunda geração do headset de realidade virtual da Sony. Fevereiro foi marcado por um acontecimento muito além da tecnologia, mas que também afeta essa área: a invasão da Ucrânia pela Rússia, que também é um desses eventos que vão muito além de alguns meses. Fora todo o aparato militar envolvido, o começo do conflito foi marcado por uma cyberguerra, com ataques para derrubar instituições públicas ucranianas, a instabilidade do sinal de internet em algumas regiões e até dificuldades de logística, o que afetou um pouco a crise dos chips que já dava sinais de melhora. Já com um gostinho do que seria 2022, a Meta começou o ano com más notícias. Em um relatório divulgado em fevereiro, o Facebook confirmou que perdeu usuários ativos diários pela primeira vez desde 2004, devido a uma série de fatores de mercado e hábitos do consumidor. Isso está longe de significar o fim da rede social, mas o anúncio gerou uma queda de 200 milhões de dólares no valor de mercado da plataforma. Falando em rede social, uma nova apareceu por aí, a Truth Social, projeto do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que queria uma plataforma focada em liberdade de expressão depois que ele mesmo foi banido de todas as mais populares. E teve acordo cancelado.
a gigante Nvidia não conseguiu completar a compra bilionária da ARM, que voltou para a japonesa SoftBank depois de muita pressão das concorrentes e de entidades reguladoras. E fevereiro é o mês da MWC, a maior feira mobile do mundo. No ano, tivemos a linha Galaxy S22 com destaque para a versão Ultra e as super câmeras, o Poco X4 Pro 5G e o e-reader gigante Huawei MatePad Paper. Mas enquanto uns são lançados, outros deixam de existir. Foi nesse mês que a lendária BlackBerry cancelou um modelo 5G que estava em desenvolvimento e se afastou de vez dos smartphones, já longe dos seus tempos de glória. No Brasil, a grande novidade foi um anúncio do RG Único, um documento de identidade de preferência digital e que unifica de vez o RG e o CPF do cidadão. Março foi calmo e ficou marcado por 2 anúncios envolvendo dispositivos móveis. O primeiro deles é o iPhone SE de terceira geração, a nova edição do celular da Apple de menor custo e tamanho reduzido. O design também já tá pra lá de ultrapassado, né? Mas com especificações técnicas bastante competentes. Além disso, foi nesse período que ficamos sabendo de um novo recurso do WhatsApp, as comunidades, que são grupos enormes separados por temas ou interesses em comum, mais parecidos com as páginas do Telegram. Só que o Brasil não recebeu essa novidade e deve continuar assim até 2023 por causa de preocupações com o período eleitoral. Em abril, a bomba veio do streaming. A pioneira Netflix, que parecia uma líder segura e confortável nesse mercado, anunciou que perdeu assinantes pela primeira vez em 10 anos, além de prever uma queda ainda maior nos meses seguintes. Essa foi a primeira peça de um efeito dominó que gerou várias ações da plataforma ao longo dos meses seguintes. Uma série de demissões e remanejamentos, o cancelamento ainda maior de projetos, o lançamento de uma assinatura mais barata com anúncios e o início da política de pelo menos tentar reduzir a quantidade de pessoas que compartilham a senha de uma mesma conta, mas moram em casas diferentes. Além disso, Elon Musk ganhou o posto de pessoa mais rica do mundo no ranking anual da Forbes, ultrapassando de vez o até então primeiro lugar Jeff Bezos. E ainda no mundo corporativo, é mais ou menos nesse mês que começa a onda de demissões no mercado de tecnologia. De startups a gigantes, de brasileiras até multinacionais, foram muitas as companhias que dispensaram de dezenas a dezenas de milhares de funcionários pelos mais variados motivos possíveis, seja pela inflação pós o pior momento da pandemia de Covid-19 ou simplesmente por não conseguir gerar a receita prometida. Nem mesmo gigantes como Twitter, Facebook, Amazon e Microsoft escaparam. Para dar uma melhorada no clima, abril também teve um acontecimento bem inusitado. Um carro autônomo foi parado pela polícia dos Estados Unidos por estar com os faróis apagados, e a cena do guarda de São Francisco sem saber o que fazer porque não tinha um motorista no banco foi bem engraçada. Tudo deu certo no final e a empresa Cruise se explicou, mas a cena foi marcante e dá um gostinho do que deve acontecer muito no nosso futuro. O mês de maio foi muito voltado para as finanças. Para começar, o pacote de serviços Amazon Prime ficou mais caro, inclusive no Brasil. Além disso, tivemos cada vez mais relatos de esvaziamentos de contas bancárias via aplicativos após o roubo de um celular, em especial no caso do Nubank, que demorou até fazer reembolsos e investigar cada situação. Falando em economia, foi em maio que tivemos fortes sinais de que um novo período sombrio para as criptomoedas estava chegando. Isso realmente aconteceu, principalmente no segundo semestre, mas o acontecimento mais marcante veio antes. Foi a quebra da criptomoeda Terra, que era baseada em um token chamado Luna e era conhecida por ser um investimento extremamente lucrativo. Do dia para a noite, o esquema simplesmente desabou e ela passou a valer perto de zero. Meses depois, a Luna até teve um relançamento, mas com mais desconfiança e bem menos interessados. No campo dos celulares, o destaque vai para a linha Xiaomi 12 chegando ao Brasil. O aparelho é bom, mas o preço salgado assustou. Mais de R$ 9.000. Junho foi quando o mundo começou a brincar com ilustrações geradas por inteligência artificial a partir de comandos simples. Hoje esses recursos estão bem mais avançados, mas no nosso primeiro contato foi com a ferramenta DALL-E, que chegou até a ficar congestionada nos primeiros dias por causa de tantos pedidos. Esse também foi o mês do lançamento global do Telegram Pago, uma versão mais completa do mensageiro. Também tivemos o registro do que seria o maior ataque de DDoS da história, que foi evitado pela Cloudflare antes de impactar os servidores. E foi um alívio, porque ele era bastante assustador e funcionava a partir de uma botnet que gerou 26 milhões de solicitações por segundo. O mês foi marcado ainda pelo anúncio do iOS 16 durante um evento da Apple e a chegada do top de linha Moto Edge 30 da Motorola, um aparelho bem impressionante e que mais tarde ganhou as versões Ultra, Fusion e Neo alguns meses depois. Manda 100, ganha 1.200. Manda 600, vai 10.000. Você já viu esse tipo de postagens nas redes sociais?
Foi mais ou menos em junho que começaram os golpes do urubu do Pix e seus derivados, que prometiam multiplicar o seu dinheiro sem qualquer tipo de garantia. Eles estão cada vez mais sofisticados e ainda vão dar muita dor de cabeça por aqui, viu? Julho foi dominado por uma novidade que era muito aguardada. Finalmente, as primeiras capitais brasileiras começaram a receber o 5G, depois de muito atraso e burocracia. Por enquanto, cidades menores ainda não têm o sinal, mas a expansão está em andamento. Ainda em território brasileiro, cigarros eletrônicos, ou vapes, foram regulados pela Anvisa, que determinou a proibição da venda, importação e propaganda desses dispositivos. Tivemos ainda uma nova interface do Gmail, depois de bastante tempo sob o mesmo visual, e também a divulgação da primeira imagem do James Webb, o telescópio espacial de altíssima capacidade. E essa estreia não poderia ser melhor, né? A partir da tecnologia infravermelha do James Webb, tivemos a visão mais profunda e nítida do universo já registrada pelos seres humanos. Agosto foi até mais tranquilo, o que foi bom porque depois dessa calmaria viriam meses cheios de notícias. Nesse período, o destaque vai para a Xiaomi, que anunciou um robô humanoide num projeto bastante ambicioso. E o Android 13 começou a ser liberado para modelos recentes de algumas fabricantes, com uma mudança mais radical no design e novos recursos de privacidade. Já setembro é o mês mais cheio em quantidade de novidades, então vamos passar um pouquinho mais rápido, tá? A fintech brasileira Nubank fechou o capital no Brasil e agora só comercializa ações no estrangeiro. Ainda aqui no país, a Oppo chegou oficialmente e depois de muito tempo com a promessa de brigar pelo nosso disputado mercado de celulares intermediários. Já em toda a América Latina, a notícia é ruim. A Shopee entrou em crise, fechou os serviços em vários países menos o nosso e deu uma recuada nos investimentos na região. A maior aquisição do mês foi a da Figma, que passa para o catálogo de produtos da Adobe. E tem aposentadoria também. As clássicas e intermináveis linhas Pentium e Celeron de processadores mais em conta deixam de existir dentro da estrutura da Intel. A IFA 2022 ficou marcada por telas, televisores, monitores e eletrônicos dobráveis ou flexíveis. Entre os destaques tivemos a LG OLED Flex, o Asus ZenBook 17 Fold OLED e até um óculos gamer da TCL. E ainda no começo do mês, a Apple apresentou a família iPhone 14, aposentando a versão mini e focando as novidades reais nos modelos Pro, com a ilha dinâmica, que substitui o Note, e o novo processador só nessas versões mais caras da família. O mês fechou com uma atualização de grande porte 22H2 do Windows 11 e um vazamento bem controverso. Uma série de materiais do GTA 6, que ainda está bem longe de sair e foi criticado pelo público, mesmo que esteja ainda em fases iniciais de desenvolvimento. Em outubro, várias bombas começam com a Apple levando um duro golpe da União Europeia. Depois de muito debate e especulações, a região aprovou uma lei que obriga a padronização de carregadores em dispositivos eletrônicos, o que significa que a maçã deve migrar para o formato mais usado hoje pela indústria, o USB-C. Os iPhones de 2024 já devem seguir esse novo regulamento e abandonar de vez o Lightning. Foi o mês ainda das eleições aqui no Brasil, marcadas pela estreia da urna eletrônica com um visual mais moderno e alguns questionamentos sobre a integridade do processo. Aqui no Tecmundo temos vários conteúdos sobre isso para você se informar bem. E no quesito cibersegurança também foi um mês movimentado para o Brasil. Esse foi o período em que a emissora Record foi hackeada, e um dos casos mais graves registrados nesse ano. Também foi em outubro que a Polícia Federal prendeu um hacker que supostamente integrava o grupo Lapsus, que atacou alvos como o Ministério da Saúde. E lembra que o ano começou mal para o Facebook? Pois as apostas da Meta para o metaverso também não deram os resultados esperados. Relatos que saíram nesse mês indicam uma série de bugs, baixo retorno financeiro e até uma resistência dos próprios funcionários em usarem as plataformas da empresa, além de prejuízos no balanço financeiro que preocupam os acionistas. No mobile tivemos o anúncio do WhatsApp Premium. Parece golpe, mas é verdade. Uma versão paga do mensageiro, mas só para quem usa a versão Business, e agora tem direito a mais funcionalidades. E a Google apresentou os novos Pixel 7, confirmando ainda o desenvolvimento de um relógio inteligente e um tablet da marca que vira até praticamente um speaker inteligente com tela quando está na base de recarga em casa.
Em novembro, o noticiário foi dominado pelo Twitter. Depois de muitas reviravoltas, a novela terminou com Elon Musk confirmando a compra da rede social por questionáveis 44 bilhões de dólares e promovendo uma revolução em poucas semanas. Foram muitas demissões, mudanças estratégicas na monetização que foram revertidas logo depois, corte de funções e até o medo do público e de funcionários de que a plataforma simplesmente deixaria de existir. O CEO passa o dia ouvindo reclamações e dizendo que fará mudanças que incluem o retorno de contas suspensas e alterações no sistema de verificação, mas ele aos poucos também percebeu que não conseguiria aplicar tudo o que queria. Se a gestão será bem sucedida ou não, ainda não é possível dizer com certeza, mas uma coisa é certa: vai ser com emoção. Nesse período de indefinição, duas plataformas ganharam muitos usuários de repente. Uma delas é o Mastodon, que é descentralizada e bem mais complicada de usar, e a outra é o Ku, uma até então minúscula rede social indiana repentinamente invadida por brasileiros pelo simples motivo de ter esse nome que gera muitas piadinhas fáceis de fazer, né? Entretanto, o Twitter segue vivo e a empolgação dessas duas alternativas começou a baixar. Já no assunto dispositivos móveis, o destaque é a chegada de um chip, o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, que estará nos principais modelos top de linha Android do ano que vem. O mês também foi marcado pelo escândalo da FTX, uma corretora de criptomoedas que simplesmente quebrou em questão de dias e deixou muitos clientes sem dinheiro. A rival Binance até se ofereceu para comprar a empresa, mas desistiu rapidinho após analisar as contas dela de perto. O CEO, Sam Bankman-Fried, é um daqueles jovens prodígios do Vale do Silício que de repente caem em desgraça. Ele pediu demissão, foi preso no mês seguinte e agora é investigado por suspeita de fraude, já que boa parte dos ativos da FTX estava vinculada a uma outra empresa em seu nome. E falando em falcatrua, nesse mês saiu a condenação da empresária Elizabeth Holmes, aquela que fundou uma empresa que prometia exames de sangue completos com apenas algumas gotas coletadas. A responsável pela Theranos pegou 11 anos e 3 meses de prisão por fraude. Já o seu sócio e ex-namorado, Sunny Balwani, foi condenado em julgamento no mês seguinte a 12 anos. Dezembro chegou depois de um ano bem longo e, sem contar o ritmo já lento do noticiário, a Copa do Mundo dominou boa parte do período. O torneio no Catar se destacou principalmente pelas novas tecnologias de impedimento semiautomático, que detectam um adiantamento de milímetros, e pelos altíssimos números atingidos no YouTube, em especial nas transmissões do streamer brasileiro Casimiro. E duas inteligências artificiais viraram notícia. Uma delas é o Lensa, aquele aplicativo com recurso que criava avatares baseados nas suas fotos, colocando a pessoa em várias situações com roupas, esquema de cores e traços diferentes. O outro é o ChatGPT, que consegue gerar textos automatizados em vários idiomas, baseado em comandos breves e com uma semelhança bem assustadora com produções feitas por humanos. Além disso, em ciência, a missão Artemis 1 foi finalizada com sucesso, com o retorno de uma cápsula não tripulada para a Terra. Essa missão da NASA foi apenas um teste para as novas idas tripuladas ao nosso satélite natural, mas a gente sabe que é com pequenos passos que essas coisas começam para a humanidade. E agora, já no finalzinho do segundo tempo do ano, digamos assim, Elon Musk perdeu a sua posição de homem mais rico do mundo antes de completar um ano com esse título. A queda foi causada por uma desvalorização de 500 bilhões de dólares no valor das ações da Tesla, abrindo espaço para que a posição fosse assumida pelo francês Bernard Arnault, CEO da LVMH, dona de marcas de luxo como Louis Vuitton, Tiffany & Co. e Givenchy. E aí, qual foi o acontecimento mais bombástico do ano para você? Faltou alguma coisa na nossa retrospectiva? E quais as expectativas para o mundo da tecnologia em 2023? Deixe seu comentário aqui embaixo e solta também um joinha no vídeo. Dá uma olhada nos links na descrição para conferir a nossa cobertura aprofundada para os principais assuntos que nós tratamos aqui. E também clique nos links para aproveitar as ofertas que o nosso time encontrou para você e para conhecer o nosso clube de benefícios, o TecMe. A equipe do Tecmundo deseja a todos vocês um ótimo 2023, um abraço e até a próxima!